E sem parar. Aleluia! Faz barulho para Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, queridos. Tudo bem com vocês? Vocês estão com frio, estão com calor, estão cansados? Tudo isso e mais um pouco. Amém. Queridos, hoje é uma noite muito especial, além de ser noite de mesa, de ceia do Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida, você que saiu do conforto da sua casa, está aqui essa noite. Poderia estar em tantas outras festas e confraternizações, mas está aqui louvando e adorando o nome do Senhor, amém? Queria que você, mesmo sentado, abrisse a palavra de Deus. Credo, pastor, que isso? Pode ler a palavra do Senhor sentado, só não pode ler a palavra do Senhor com o coração fechado. Amém? Tem crente aleluiado? Livro de Josué, capítulo 1, grande homem de Deus, Josué, Antigo Testamento aí para os mais novos na fé. Abra lá comigo em nome de Jesus. Enquanto você encontra, enquanto você acha aí, nós estamos numa caminhada agora, final do ano, todo final de ano, nós lançamos, o projeto de vida do próximo ano, e por isso desse vídeo, esse ano nós declaramos durante todo o ano que ele cresça e eu diminua, e chegou o tempo, chegou o ano de nós irmos avante e sem parar. Na palavra de Deus nós temos algo revelado a cada um de nós, que irá fazer com que nós tenhamos mais a certeza de que estamos no lugar certo, caminhando com as pessoas que nos farão ir avante, amém? Vocês estão cansados? Não, né? Abra lá, primeiro, oh meu Deus, Josué 1, a partir do verso 2, diz assim: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Então, somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, muito menos pela esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medite nela de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. E aqui, aquele lema que está no quadro da sua mãe, da sua avó: não fui eu que ordenei, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Inclina a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, em poucos minutos nós compartilharemos aqui, Senhor, daquilo que o Senhor tem a falar à sua igreja, ao seu povo, Pai, que fará com que nós tenhamos a certeza que o Senhor já está conosco no ano que vem, que o Senhor já está
preparando o caminho, o Senhor já está nos encorajando, já está nos fazendo, Senhor, sonhar os seus sonhos. E por isso, Pai, eu peço que toda barreira, todo o tampão dos ouvidos, toda a pedra, meu Deus, que insiste, meu Deus, em tocar esses corações, a alma, meu Deus, possa ser retirada agora, em o nome de Jesus, pois a sua palavra é viva, a sua palavra é forte, a sua palavra muda destinos, e por isso nós estamos aqui essa noite, em nome de Jesus. Amém? Queridos, mais do que palavras aqui agora, nesses próximos minutos, mais do que um tempo que nós vamos ter de compartilhar a palavra de Deus, isso que eu irei fazer aqui não é uma palestra, não é uma aula, não é um mentor que você senta para ouvir e você adquire o conhecimento daquela pessoa tão somente. Peço que você olhe para tudo que nós vamos fazer daqui adiante. Na verdade, essa deveria ser a nossa sensibilidade quando nós entramos na casa de Deus, mas por algum motivo, pelas luzes, pelo ar-condicionado, pelo lugar confortável, por nós estarmos com muitas preocupações externas, nós entramos a lugares proféticos sem entender que o Senhor está direcionando palavras no mundo espiritual, palavras no sobrenatural para nos fazer guiar e andar nesses dias tão difíceis. Então, eu peço que você se atente tão somente aquilo que o Espírito Santo de Deus está soprando. Ele está borrifando em cada um de nós porções do seu Espírito. Mas diferente do que qualquer outra palestra, diferente do que qualquer outra aula, nós estamos num lugar onde mais do que as minhas palavras estão chegando aos seus ouvidos, está chegando também um borrifar do Espírito Santo de Deus ao seu coração, que te toma e te faz realmente tomar decisões que podem mudar a história da sua vida. E aqui essa história que nós lemos, entrando na mensagem dessa noite, Moisés acabara de falecer. E um jovem chamado Josué foi incumbido de levar aquele povo à terra prometida. Vejam e reparem, prestem atenção em algo aqui, que Deus falou com Josué após uma grande perda. Não foi a perda tão somente de um líder político, foi a perda de quem Deus falava face a face. Foi a perda do mensageiro de Deus para uma nação. Hoje nós, através do sacrifício de Jesus na cruz, nós temos acesso, mas nesse tempo, Moisés era a voz de Deus para o povo. E esse homem morreu. E um jovem foi designado a ouvir a voz de Deus. Foi designado a ouvir e ser boca de Deus para uma nação. E quando eu parei para estudar essa palavra, mais do que nós chegarmos ali no ápice de Josué 1:9, onde ele fala assim: olha, não tenha medo, eu estou contigo. O Senhor dá algumas mensagens sobrenaturais para esse homem. Ele começa no versículo 2 falando: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te agora, passa a esse Jordão. Existe uma palavra de ordem aqui para Josué, assim como existe uma palavra de ordem para mim e para você, jovem adolescente que está me ouvindo, homem e mulher de Deus que estão me ouvindo. Existe uma palavra de ordem do Senhor para mim e para você que diz: avante, pois, e sem parar. Mas essa mensagem e esse encorajamento da parte de Deus foi num dia triste, foi num dia mau. E assim como muitos de nós podemos chegar hoje, que dia que é hoje, meu Deus? 13? Não, hoje é quase 14. Hoje no dia 13 de dezembro, muitos de nós olhamos para trás, olhamos para as nossas vidas, para a nossa vida sentimental, para a nossa vida espiritual, olhamos para pessoas que perdemos, olhamos para situações que perdemos, e hoje o Senhor nos traz a um lugar profético. Lembre do que eu falei no início, para ouvir assim: ei, avante, eu estou te chamando, diz o Senhor. Eu estou te chamando para viver um ano de avançar,
Um ano onde você pode ter vivido lutas, você pode ter vivido decepções, você pode ter sofrido com muitas frustrações de homens, de pessoas, mas o Senhor se levanta a você nesse dia mal, talvez nesse ano, que você fala assim, não, os anos passados foram melhor que 2025, mas o Senhor, eu posso ver no mundo espiritual, o Senhor tomando a cada um pelas suas mãos, dizendo, ei, eu escolhi a cada um de vocês. Deus fala com Josué após uma perda terrível. A promessa, ela não muda, mas a responsabilidade agora é dele. O avante de Deus sempre confronta a um tempo de estagnação. O Senhor está te chamando para um tempo de avançar, de sair da estagnação, de sair deste lugar aonde nós estamos parados. Qual é a área da sua vida que você está parado? Talvez nos seus estudos, talvez nos seus sentimentos, talvez em marcas que te deixaram, através de relacionamentos. Não, nós olhamos para a situação e falamos, não é o tempo de eu me relacionar, eu não estou preparado. O Senhor está acelerando em nome de Jesus, ouça isso com os ouvidos espirituais. O Senhor está acelerando o processo de cura da sua alma, de cura do seu espírito, de cura nos seus relacionamentos, para viver um 2026 próspero. Em nome de Jesus. A paralisação, ela pode vir por muitos erros de muitos medos, e medos de errar, medos de se relacionar novamente e sermos frustrados, pecados que não foram tratados. Quando chega nessa época do ano, nós falamos assim, não, eu errei nessa área, eu pequei nessa área, porque eu não estava preparado para viver aquilo, e isso nos estagna, isso nos paralisa, isso nos deixa em posição que o Senhor não quer que nós estejamos. E muitos de nós chegamos no final de 2025 confortáveis. E esse aqui talvez seja o pior dos problemas, de achar que nós já estamos em águas profundas. Quantos entendem o que eu prego aqui, igreja? De entender que a nossa vida espiritual está boa, sabe por quê? Não, parece que quanto mais eu oro, mais coisa ruim acontece, então melhor eu ficar nesse conforto aqui, ó. Eu não incomodo o inimigo, ele não me incomoda, nós ficamos assim, ele lá e eu aqui, e está tudo bem, e Deus também me ama, e eu vou para o céu, e está tudo certo. Eu estou aqui no meu ciclo, eu estou aqui com os meus bestes, e está tudo bem. Está tudo bem que muitos estão decepcionados comigo. Está tudo bem que eu não liberei perdão, está tudo bem porque eu não aprendi aquilo, eu não desenvolvi aquilo que o Senhor direcionou sobre a minha vida. Não, melhor eu ficar assim mesmo, que eu não incomodo. Eu não crio expectativas para não me frustrar com as pessoas. Mas Deus chama cada um de nós, jovens, adolescentes que aqui estão, para... O Senhor não nos chama para ficarmos presos ao passado, Ele nos chama para avançar. Veja que o chamado de Jesus é sempre pensando no amanhã, sempre pensando no hoje, no amanhã, em avançar, em continuar. Avançar mesmo quando não há total clareza, ainda que exista insegurança, ainda que nem todos nos apoiem. Vejam, Josué havia assumido uma cadeira, não só como um líder ali do exército, mas um governante de uma nação. Vejam que a direção de Deus aqui para ele, falou assim, não, Moisés ficou 40 anos, não achou a terra prometida, e eu... Ó, grudou o microfone no meu microfone. Não foi boa a estratégia. Eu consigo me colocar na pele de Josué. Falou assim, tá bom então. O homem que falava com ele lá na montanha, descia, aleluiado, não achou a terra prometida. Que o Senhor está falando comigo agora, vou achar um lugar que eu não sei aonde é. E ainda, além de eu não saber o lugar, eu vou ter que conduzir um monte de gente. Ainda vou conduzir uma nação. Que negócio é esse, Deus? Vamos ler agora, a partir do verso 4.
O território de vocês irá desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus. Estava fácil o endereço. Mas muitas vezes por medo, por não saber o lugar exato, nós ficamos parados. Vejam, voltando no final do verso 2, prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo o povo, e entre na terra em que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como eu prometi a Moisés. Olha só o que diz no 5, ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Olha Deus sendo herege aqui, irmãos. Por que é isso, pastor? Deus está falando para Josué assim, ninguém vai resistir a você. Deus não falou para ele assim, Deus não falou para ele assim, as pessoas vão olhar eu em você, e elas não vão resistir. Elas vão olhar para aquilo que você está fazendo, a força do seu braço, e elas não irão conseguir vencer, prosperar sobre você. Vejam e reparem que existe uma palavra do Senhor para coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. É no nosso dia a dia, no nosso acordar segunda-feira, seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, lá o Senhor quer que você se manifeste com autoridade como filho. Como filho, pois senão nós não avançaremos. E o segundo ponto que eu trago dessa mensagem, dessa noite, que avançar é um ato de obediência e não um sentimento. Já parou para pensar que muitos de nós, muitos amigos nossos, muitos irmãos na fé, esperam, não, pastor, eu não estou sentindo que é de Deus, eu não estou sentindo mais Deus ali, pastor, não sei o que está acontecendo. Querido, você precisa estar no lugar certo, você precisa estar caminhando para o lugar que o Senhor já te revelou. Muitas vezes você vai chegar na igreja e falar, não estou sentindo que é de Deus. Meus irmãos, por que Moisés então ficou dando volta no deserto? Ele tinha uma missão, ele tinha uma promessa, ele caminhou mesmo errando, ele estava no lugar que o Senhor queria que ele estivesse, à frente do povo. Então essa missão foi dada, essa promessa foi dada a Josué, olha, eu preciso que você continue à frente, eu preciso que você continue avançando, demore o tempo que demorar. Muitos de nós desistimos, porque nós paramos. A segunda parte do nosso lema de 2026 é, avante e sem parar. Não é aquela tag que a gente coloca para furar pedágio, para furar não, né, porque a gente paga, né? Para passar reto no pedágio, sem parar. O sem parar aqui é uma constância em um mundo de tantas desistências. Um mundo onde nós começamos algo e não terminamos. Um mundo onde a gente guarda projetos como esse, lá na nossa gaveta de projetos, e a gente esquece do que a gente apresentou diante de Deus. Gálatas 6:9 diz, e não nos cansemos de fazer o bem. O problema da nossa geração não é a falta de começo, é a falta de perseverança, a falta de resiliência naquilo que Deus nos mostra. Está faltando a cada um de nós persistir, avançar mais um pouco, sem parar. Muitos de nós paramos pelo caminho, muitos de nós abrimos brechas, porque nós paramos no caminho. Nós paramos de orar no monte, nós paramos de orar pelas madrugadas, nós paramos em meio do caminho, de persistir e conseguir trazer aquele desviado, daquele nosso parente, daquele nosso amigo, para os caminhos do Senhor. Nós desistimos, talvez de quando estivesse perto de acontecer.
Muitos param quando a oração não tem uma resposta imediata, quando o pecado parece mais fácil, quando o reconhecimento dos homens não vem. Claro que isso aqui não acontece aqui no Upgrade. Acontece só lá em Curitiba, onde eu moro. O reino de Deus é construído por constância, não por momentos emocionais. Sabe por que o Upgrade está aqui hoje com poucas pessoas? Vou rasgar meu coração para vocês. Sabe por quê? Porque a gente está vivendo um mundo muito emocionado, de crente muito emocionado. Se entra por aquela porta lá e as pessoas não agradam a ela, se ela não recebe uma profecia, eu queria ver hoje, irmãos, se eu tivesse anunciado, em vez da minha foto lá no Upgrade, para soltar lá no Insta, tivesse soltado a do Bruno Morante, se não estaria cheio esse lugar aqui. Sabe por quê? Isso aqui é profecia. O jovem adolescente quer sair assim, ai, Deus falou que eu vou cantar. Deus falou que é para eu preparar a aliança, porque está chegando a varoa, o varão. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Olha que coisa maravilhosa ouvir. Queridos, nada contra o homem de Deus, nada contra, porque ele é meu amigo pessoal. Mas muitos de nós corremos. Esses dias estava ouvindo, conversando até com outros amigos, profetas, que em casa são diferentes, sabe por quê? Senão o povo vai para casa só para ouvir coisa maravilhosa. Em casa, sabe o que a gente faz? A gente conserta, a gente muda a rota. Em casa a gente lava a roupa, queridos. Em casa a gente lava o que está sujo e a gente se prepara para o outro dia. Às vezes a gente vai sujo mesmo. Quantos aqui não foram? Falam, não, sujou aquela calça jeans, a única. Vou ter que ir assim mesmo, não vai dar tempo de secar. No mundo espiritual, assim, às vezes nós participamos de cultos, servindo, às vezes machucados. Às vezes não está preparado, mas nós sabemos que nós precisamos melhorar. Quantos entendem o que eu prego aqui essa noite? Então sabe por que e eu não estou triste porque muitos poderiam estar aqui e optaram em estar em outros lugares. Sabe por quê? Porque eu sei que o Senhor está direcionando e o Senhor irá nos levar a um ano próspero, um ano aonde nós iremos avançar, aonde nós não iremos parar, aonde nós não iremos desistir, aonde nós iremos implantar o reino do Senhor ainda com mais vigor, ainda com mais força. Sabe por quê? O Senhor está conosco. Dá um tapa gospel nessa pessoa aí que está do teu lado, fala, o Senhor está contigo. Seja profeta de Deus aí. Seja profeta de Deus na vida dessa pessoa e fala assim para ela, olha, Deus vai te usar, você não vai desistir em nome de Jesus. Sabe o que nós devemos não parar? Não parar de orar mesmo quando parece difícil, servir mesmo sem aplausos, viver em santidade, mesmo sendo uma minoria. Eu estou sozinho, o pastor fazendo isso, eu não aguento mais. Continua, Deus é contigo. Você já parou para pensar que é uma missão suicida da parte de Deus, eleger apenas um homem para conduzir uma nação? Porque quando chegou Jesus tinha 12 pelo menos, né? Era muito mais difícil nessa época, porque os caras estavam no deserto, eles estavam com saudade das cebolas que eles comiam no Egito, do tempo que eles eram cativos, do tempo que eles eram escravos, e eles estavam com saudade, e só tinha um homem de Deus ali, para falar assim, não, vocês não têm que ter saudade, vocês parem de fazer bezerro de ouro, vocês parem de adorar a outros deuses. O nosso Deus está lá, Ele vai nos fazer andar em lugares, e nos fazer pisar na terra prometida. O nosso tema, ele termina aqui no avante, pois, e sem parar. Mas a nossa igreja, ela tem um hino. Se você não sabe, esse é uma parte do nosso hino. Avante, pois, e sem parar. E aí ele continua. Ele fala assim, o evangelho anunciar. 2026 não é um ano de você, desculpe se eu vou frustrar os seus sonhos aqui agora.
não é um ano de tão somente você prosperar na sua vida financeira. Se você pegar esse projeto de vida aqui, e escrever que você quer ser uma pessoa muito próspera, se você trabalhar, Deus vai te abençoar e você será uma pessoa próspera. Se você estudar, correr atrás, obedecer o teu chefe, se você cumprir as tuas metas, bater as suas metas, Deus vai te prosperar. Mas o evangelho anunciar é para aqueles que entendem o reino. A missão que eu preguei semana passada aqui, a missão integral do jovem, da igreja, ela é inegociável. Atos 1:8, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Samaria, como em Judeia, até os confins da terra. Jesus não chamou os jovens apenas para frequentar cultos, apenas para fazer frequentar o upgrade, apenas para você participar da célula, apenas para você vir a alguns cultos. O Senhor te chamou para ser testemunha. O Senhor te chamou para viver o evangelho e ser um evangelista. Pastor, que é isso? Eu não tenho esse dom, esse talento. O Senhor nos plantou neste lugar, onde o evangelho é inegociável, a nossa missão é inegociável, e por isso, o evangelho não é só pregado por palavras, mas com vida, com caráter e posicionamento. Eu sei que muitos aqui estão sendo formados na sua adolescência, não só no seu físico, na sua fisionomia, mas também no seu caráter. O Senhor está forjando. E sabe como que o Senhor forja o nosso caráter? Tirando arestas, tirando coisas que nos separam de Deus. Sabe aquele pecado de estimação, queridos? Sabe aquilo que nós falamos no começo, aquele medo de tentar? Sabe aquele medo de gerar expectativas no Senhor? Sabe aquele medo de avançar em relacionamentos e não ser do Senhor? A igreja primitiva cresceu porque entendeu que cada crente era uma bomba atômica, era um missionário naquele tempo. O evangelho deve ser anunciado aonde você estiver. E por isso, Deus fala para Josué: olha, aonde você colocar os seus pés, será teu. Mas Ele sabe, o nosso Deus, Ele sabe, que nós, assim como Josué, nós também teríamos medo. Nós teríamos receio. Nós estaríamos envergonhados, talvez, esperando que outras pessoas mais capacitadas assumam essa posição. Quantos de nós falamos assim: não é minha vez não, fulano está mais preparado. Não, assumir um papel em casa, não, deixa para o meu irmão mais velho, deixa para o meu pai, deixa para minha mãe. Deixa eu ser voz profética aqui essa noite. O Senhor está chamando jovens, adolescentes, para ser um canal de bênçãos na sua casa. Através da sua vida, os seus pais, os seus tios, através da sua vida, pessoas que já eram para ser essa referência, ou começarão a olhar para você como uma referência, como um farol que brilha à noite, em nome de Jesus. Mas por isso você precisa entender que até mesmo nas redes sociais, nós temos como viver esse evangelho na prática, com palavras e com atitudes. Anunciar não é uma opção, anunciar as boas novas é identidade de filho, é caráter, é algo que somente os filhos podem fazer. Então, se você não entende o seu papel como filho, por isso que você não está anunciando o dia do Senhor. E aí eu entro no último tópico dessa mensagem, que está em 1 Pedro 2,9. Mas vós sois geração eleita, uma geração que avança com identidade. Quem não sabe quem é, facilmente muda de rota,
facilmente muda o lugar aonde quer chegar. Se nós não sabemos quem nós somos, quem Deus é, quem nós somos nele, facilmente nós mudaremos a rota da nossa vida. Não negocie princípios para se encaixar numa panelinha, se encaixar num núcleo de pessoas. Não negocie os princípios de Deus para viver isso. Não se cale por medo da rejeição. Não se conforme com os padrões desse mundo, mas transformais com a renovação da sua mente. E por isso nós vamos participar dessa mesa tão especial essa noite, agradecendo ao Senhor por tudo que vivemos. Agradecemos porque, Senhor, nós tivemos perdas, tivemos decepções, mas o Senhor em todo o momento, assim como foi com Josué nesse momento de perda, de dor, o Senhor esteve com ele, o Senhor esteve conosco, o Senhor continuará conosco. O Senhor continuará conosco. Uma geração que sabe quem é, sabe o que carrega e sabe o que tem dentro de você. O óleo do Espírito, a unção do Espírito para transbordar na vida das pessoas. Deus está te levantando, está levantando uma geração que não retrocede, não se acomoda e não se cala. E sabe, queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que toda vez que o Senhor levanta um exército, o Senhor levanta um exército menor do que o exército do inimigo. Quando nós olhamos lá para fora e pensamos assim, não, pastor, nós não vamos conseguir, lá na minha sala, lá no meu ambiente de trabalho, somos poucas pessoas que professam a fé, não, está difícil. O exército do inimigo sempre foi maior, e eu temo dizer que sempre será maior as tentações e os problemas desse mundo. Sabe por quê? Porque se nós fôssemos o número maior, nós teríamos algo no nosso coração. Sabe qual é? De que nós vencemos pela força do nosso braço. De que nós lutamos porque os nossos recursos são melhores do que o inimigo, do que nós avançamos porque nós somos pessoas influentes. Está difícil para você? Saiba que estava difícil para Josué, estava difícil para Gideão. Gideão levantou um exército de 10 mil homens aproximadamente, e o Senhor falou, negativo, vocês acham que vocês vão, deixa eu fazer um filtro aqui. Não, 3 mil, Deus falou, não, tem muito aí que se acha influência, tem muito aí que se acha crente, não é crente de verdade, espera chegar dezembro e a gente vai ver. E aí chegou dezembro, tinha 300. Quando você entende que eu prego liderança? E aí tinha 300, você falou, esses aí tão bom. Esses aí conta centenas de milhares. E vocês que lutem. Eu penso aqueles homens posicionar e falar, aí, chegou nosso dia. É hoje. Claro que não, queridos, aqueles homens estavam cheios de fé, posicionados. Em uma mão a espada, na outra. Eles estavam esperando que o Senhor interveria. E o povo de Deus venceu, porque quando nós adoramos em espírito e em verdade, e estamos posicionados, nada pode parar a igreja do Senhor. Quando aquelas trombetas tocaram, algo novo aconteceu. 2026 não será o ano de nós estarmos passivos com o pecado. Tá bom, pecou. Tá bom, acontece. Pois é, pequei, pastor. Mas estou aqui, né? Pois é, saiu da minha vida, graças a Deus. Crentes passivos que se conformam com as pessoas que entram e saem, se conformam com o nível raso do seu ministério, se conformam em entrar num culto e sair da mesma forma,
se conformam, se conformam e se conformam. Avante mesmo com os desafios, sem parar, mesmo com as lutas. O Evangelho anunciar até que todos ouçam. Hoje eu queria fazer um apelo, mas um apelo diferente. Todos com seus olhos fechados, por favor. Se você puder colocar a mão sobre o seu coração. Eu poderia distribuir e entregar esse projeto de vida para cada um de vocês. Falar assim, escreva e Deus vai te abençoar e vai prosperar. E vai ser tudo um mar de rosas. Mas sabe de uma coisa? O projeto de que você realmente vai prosperar no ano que vem. Ele já foi semeado esse ano com muitas lágrimas, com muitas dores. E o que você colocar aqui, será o desejo sincero do seu coração. E então o Senhor irá responder, amém? Por isso eu faço um apelo, para você que precisa voltar a avançar. Você que quer avançar novamente. Você que sentiu que está parado. Para você que precisa voltar para um tempo novo de santidade e avançar nesse nível de relacionamento com Deus. Quantos que têm saudade daquela paixão do primeiro amor, mas se sentem tão longe, mas tão longe e tão sujos comparado a você mesmo quando você aceitou Jesus? E existe uma geração forjada que quer muito viver os planos, os projetos de Deus, quer anunciar o Evangelho com força, com vigor, mas ainda os seus medos te paralisam. Eu quero que você, e só você e Deus agora nesse momento, você possa fazer a oração sincera do seu coração, entregando para o Senhor o seu medo, entregando para o Senhor a sua inércia de 2025, a sua falta de compaixão, a sua falta de amor talvez, a sua falta de zelo pela presença do Senhor, a sua falta de consagração às coisas mais sagradas que o Senhor tem colocado sobre as suas mãos. Senhor, me perdoa, Pai. Senhor, nos perdoa, Pai. Senhor, nos perdoa porque nós achamos que o Evangelho era para amaciar o nosso ego. Senhor, nos perdoa porque nós vivemos tão religiosos esse ano. Senhor, nos perdoa porque nós pensamos que nós estávamos avançando, conquistando coisa na força dos nossos braços. Mas eu estou longe, nós estamos longe de Ti, Senhor. Quantos que não ouvem mais os passos do Mestre caminhando? Quantos que se satisfazem apenas com louvores emocionados? Quantos de nós forçamos, Senhor, a Tua presença? Quantos de nós, Senhor? Por isso nós pedimos perdão diante dessa mesa essa noite, Pai. O Teu sacrifício foi para que nós tivéssemos comunhão, e nós optamos por viver longe. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor. Senhor, eu te peço perdão como líder.
se eu negligenciei, eu te peço perdão, Senhor. Mas, Senhor, eu não quero ser responsável por uma estagnação em rumo à terra prometida, em rumo a um tempo onde os planos e os propósitos de Deus serão manifestos. Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Você pode dizer isso para o Senhor: Senhor, usa-me a mim, Senhor, envia-me a mim, Senhor, usa a minha vida.